Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos à aula de número 9 da monitoria da disciplina de anestesiologia do curso de odontologia do Centro Universitário de Goiatuba. Eu sou o Gabriel Silva, atualmente no sétimo período e o monitor da disciplina. E o professor titular é o Dr. William Eduardo Pirola. Bom, a aula de hoje, gente, ela vai ser sobre anestesiologia em hipertensos, tá? É um dado muito importante, né? Principalmente depois que a gente falou da classificação ASA. E também, assim como as gestantes, é necessário receber uma aula específica porque é importante a gente se atentar a algumas características, tá? Então, a hipertensão ela representa uma complicação comum presente em grande parte da população, portanto não é raro encontrar um paciente hipertenso, né? E, gente, é, vamos frisar o seguinte, tá? Sempre que o paciente ele falar que ele tem um problema para você, é ótimo que ele fale que você tem, é ótimo que ele fale que tenha, porque é muito melhor, é, assim, que ele saiba, porque se ele sabe, gente, ele cuida, ou melhor, a gente espera que ele cuide. A gente tem dois viés, ou ele cuida ou ele não cuida, mas o cuidado, ele tem um cuidadozinho, tá? Mesmo que mínimo, ele tem um cuidado, porque ele sabe que tem um risco ali envolvido, enfim. Então, se na anamnese você pergunta e ele fala, não, doutor, tomo tal medicamento para isso, para isso, para isso, óbvio, né, que a gente tem algum manejo ali com o paciente, né, de fazer com que ele fale os medicamentos, enfim, é melhor que ele saiba, gente, porque a gente vai partir do pressuposto de que se ele te fala, se ele te conta, é porque ele tem uma preocupação com isso e, consequentemente, ele vai ter um cuidado. E outra coisa é que a hipertensão está presente em cerca de 24% da população, ou seja, 1 a cada 4 pacientes possuem, né, a hipertensão. E o paciente hipertenso ele vai ser o ASA 2 se ele tiver tudo controlado, ou ele vai ser um ASA 3 se ele não tiver controlado. E assim, se ele tiver bastante desleixo, nunca cuidou nem nada, pode até virar um ASA 4, enfim, né, com todas aquelas alterações cardíacas que podem resultar, né? Então, com base nesses dados, é importante uma boa interação médico-odontológica, tá? Porque com o intuito de obter sempre o melhor resultado para o paciente, gente. Então, mas quando a gente fala de um procedimento odontológico, esse é de domínio do cirurgião dentista. Então, assim, eu vou tentar contato com o médico, vou falar para ele o que eu vou fazer e não sei o que, mas eu nunca vou pedir permissão. Porque, gente, eu que estudei de 4 a 6 anos ali para saber o que eu posso ou não fazer, tá? Eu sei da minha aptidão, né? Então eu sei analisar ali os riscos e os benefícios, sei ponderar o que pode acontecer ou não, tá? Então assim, não vou pedir permissão, vou comunicar, tá? Porque, gente, principalmente quando a gente fala de anestesiologia, de uso de vasoconstritor, enfim, o médico ele sempre vai partir do pressuposto o quê? De uma quantidade imensa de vasoconstritor que a gente vai usar, a quantidade imensa de anestésico que a gente vai usar. E não, gente, quando a gente compara com a medicina, a quantidade que a gente utiliza desses compostos, né, é muito menor, tá? Então, assim, quem decide, de fato, sou eu, tá? Porque, querendo ou não, mesmo com permissão, sem permissão, pedir carta de não sei o que, quem faz, gente, assume o risco, tá? Então, se eu tô intervindo, o risco é meu, tá? Mesmo que o médico autorize ou não, o risco tá ali e ele é meu. Tá? É a mesma forma, se o médico for tentar me pedir alguma informação, se ele for fazer o procedimento, quem está assumindo o risco é ele, tá? Então, assim, a comunicação ela tem que existir, mas quem decide se o procedimento pode ou não ser realizado é o cirurgião dentista que possui competência para tal, tá? E, né, isso ocorre porque, no geral, os médicos sempre tendem a rejeitar o uso dos sais anestésicos, sem se atentar à quantidade usada e avaliar os riscos e benefícios relacionados. Então, é algo que eu já acabei de falar para vocês, onde a maioria das vezes esses profissionais sempre informarão para o não uso destes sais com vasoconstritores. Tá? O que não representa um problema de fato, visto que a quantidade de vasoconstritor é mínima quando comparada ao usado na medicina não justifica essa suspensão. Mas, né, gente, a gente tem que ter atenção. Por quê? Os vasoconstritores devem, sim, ser sempre utilizados independente do paciente. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai respeitar um limite diferente, tá? Nada mais ou menos do que isso. Por que eu tô falando isso, gente? Porque
Quando a gente estressa, a gente libera vasoconstritores naturais do corpo, né? Então a gente tem adrenalina ali sendo liberada, noradrenalina, enfim. E tudo isso é liberado na forma de catecolaminas, tá? No nosso corpo. E, gente, o corpo produz, ele não produz uma quantidade, assim, extremamente regrada, tá? Ele produz uma quantidade ali que pode ser 40 vezes maior do que o comum, né? Então, assim, a questão de dor, a questão ali de perca sanguínea, né? Ou seja, todas essas questões estressantes, né? A própria ansiedade do paciente, enfim, relacionadas ali ao paciente, são muito piores do que a gente usar um tubete ali com a dosagem de 1 para 200 mil, de 1 para 200 mil. Então, assim, a gente tem uma dosagem de vasoconstritor para 200 mil de sal no excesso, sabe? Então, assim, é uma quantidade mínima, 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 que não representa tanto risco. O risco, gente, tá ali muito mais de, tipo, né, de você não condicionar direito o seu paciente, né, de você deixar ele ali sentindo dor, dele ansioso, enfim, que ele vai estar produzindo catecolaminas ali que são 40 vezes o que seria o que a gente encontra no tubete ou normal no corpo, tá? E além disso, gente, a gente tem que pensar muito na questão da hemostasia. Por quê? O sal anestésico, ele tem a capacidade vasodilatadora, tá? E o vasoconstritor, ele é inserido justamente para, né, rebater essa função, né? Então ele vai promover ali o que o sal anestésico faria de vasodilatação, o vasoconstritor vai fechar aquele vaso, promovendo uma melhor hemostasia. Então, se a gente tem uma melhor hemostasia, a gente tem menos sangramento, a gente tem um maior tempo de efeito, porque o sangue está circulando menos ali naquela região. Então, assim, são todos os aspectos que a gente já citou. Mas o que a gente tem que frisar aqui é que o uso do vasoconstritor é muito mais benéfico do que o seu não uso, tá? Justamente relacionando todos esses fatores de hemostasia, de estresse, enfim, tá? E aqui, falando mais uma vez, né, sobre o estresse, o que a gente entra principalmente no estresse são as questões das catecolaminas, tá, pessoal? Porque as catecolaminas são neurotransmissores e hormônios derivados da tirosina, incluindo a adrenalina, né, que a gente vai ver ela na sua forma sintética como epinefrina, a noradrenalina, na forma sintética de norepinefrina, e dopamina, tá? Elas desempenham um papel fundamental no sistema nervoso simpático, regulando respostas ao estresse, como aumento da frequência cardíaca, vasoconstrição e broncodilatação, gente. Então, assim, se a gente tem um paciente ali que ele já é um cardiopata, né, assim, questão de hipertensão, e a gente, né, tem toda essa questão de catecolaminas sendo produzidas, ó, a gente vai ter um aumento da frequência cardíaca, a gente vai ter vasoconstrição e broncodilatação, que são todas questões relacionadas ao sistema nervoso simpático, né? Ali questão de luta ou fuga, né? Então aqui tem uma imagem das catecolaminas, né? São neurotransmissores, aqui perto da placa motora. Então, gente, ó, vamos sempre optar por não deixar o paciente estressado. Então aqui, ó, dor, ansiedade, trauma, hipovolemia, hipoglicemia, hipotermia, tudo isso vai culminar para o aumento de catecolaminas, né? Então ali, ó, vão passar essa informação para o hipotálamo, para a medula, para a ponte, e aí daí vai para a medula espinal, vai para o nervo simpático, tá? Olha ali, a glândula suprarrenal vai produzir acetilcolina na medula, que vai produzir epinefrina, e a gente vai ter todo esse efeito nas células distantes. Da mesma forma ali na acetilcolina, vai ter efeito nos glândulos simpáticos, vai produzir norepinefrina, e efeito nas células-alvo no seu local de seleção, tá? Então, gente, sempre utilizar vasoconstritor, tá? Sempre utilizar vasoconstritor. Vamos ter uma hemostasia melhor, tá? Um melhor tempo de ação. Então, assim, bem melhor pra gente, tá? E consequentemente pro paciente também, tá? Então, aqui é uma tabelinha do livro do Andrade. Acho que é Eduardo Andrade. Então, ó, a quantidade que são liberadas aqui, ó, sobre estresse, gente, ó. Ó, quantidade em repouso. Epinefrina 7, norepinefrina 1,5. Paciente sobre estresse, gente, 280 de epinefrina e 56 de norepinefrina. Quando a gente tem um paciente, quando a gente usa o sal anestésico no paciente, a gente tem um valor que é ali maior do que 1, gente. Sabe? Tipo,
Não, menor do que 1. A gente tem um valor que é menor do que 1, que não representa nem o que a gente tem ali em repouso. Então, assim, comparar 280 a 1, gente, entendeu? Então, assim, compensa muito mais fazer o uso mesmo, tá? Não tem como. Então, vamos lá, mais uma vez, falando dos catecolaminas, né? Esses dados demonstram que as situações provocadas pelo estresse no consultório, ansiedade e dor produzem essas catecolaminas, que é a epinefrina e a norepinefrina, de forma abundante e o que representam índices bem menores quando comparados ao encontrado no tubete de sais em excesso, que a gente viu que é menos do que 1. Então, aumento de até 40 vezes, né? Que estão relacionados às catecolaminas, tá? Então, ó, o aumento até de 40 vezes desses compostos, desses hormônios, na verdade, perdão, que pode culminar para angina no peito, arritmias, infarto do miocárdio e até mesmo acidente vascular encefálico, tá? E lembra que eu falei que tanto as gestantes quanto os hipertensos vão receber uma dosagem específica que a gente tem que respeitar essa dosagem, tá? Diferentemente das gestantes, então, pessoal, toda essa questão de dosagem para hipertenso, a gente não vai se pautar numa quantidade de tubetes específica. A gente vai pautar no limite indicado por sessão, tá? Então, quando a gente fala de um paciente que ele tem uma questão cardíaca, né, principalmente de hipertensão, a gente vai se atentar à quantidade de vasoconstritor presente no tubete. E o máximo que a gente tem recomendado por sessão é de 0,040 mg por sessão. E esse 0,040 mg por sessão ele vai ser traduzido em 3 medidas, tá? Se a gente tem um sal anestésico na proporção de 1 para 50 mil, esse 1 para 50 mil tem ali cerca de 0,036 mg de vasoconstritor no tubete. Então, o limite, gente, não é 0,040? 0,36 eu cheguei no limite. Então aqui eu vou poder usar só um tubete se eu usar na dosagem de 1 para 50 mil. Beleza? Se eu compro um tubete de 1 para 100 mil, eu tenho ali 0,018 por tubete. Né? Então, 0,018 mais 0,018, eu vou ter 0,036, que é o que seria 2 tubetes. Então, se eu compro de 1 para 100 mil, posso utilizar 2 tubetes. E esse, gente, é o mais indicado. Por quê? Como eu já disse, 2 tubetes geralmente é necessário para você fazer a maioria das coisas, né? Ai, Gabriel, mas por que eu não posso usar um tubete? Se você errar a técnica anestésica, hein? Você gastou tubete à toa. Então, assim, 2 tubetes na grande maioria das vezes, o necessário. Mas aí a gente também tem a opção de 1 para 200 mil, que a gente vai ter 0,009 mg por tubete. Que, se a gente for traduzir respeitando o limite do 0,040, a gente pode comprar até 4 tubetes. Tá? Então, assim, aqui te dá um arsenal até maior, mas o mais indicado na literatura é o 1 para 100 mil. Tá? Então, assim, isso aqui não é uma regra que eu vou usar sempre 2, mas vai variar conforme a questão de vasoconstritor que eu tenho no meu tubete que eu comprei. Então, se eu tenho 1 para 50 mil, vou usar 1. Se eu tenho 1 para 100 mil, posso usar até 2. Se eu tenho 1 para 200 mil, posso usar até 4, tá? E também pode misturar, né? Tipo assim, posso usar de 1 para 100. Posso utilizar de 1 para 100 mil e junto 2 de 1 para 200 mil, enfim, mas no geral a compra sempre vai ser 1 para 100 mil, tá? Então, se eu estou usando 2 tubetes de 1 para 100 mil, vou utilizar 2 tubetes, tá? Que é o mais indicado, é mais preconizado na literatura. E já indo para o último tópico da aula, a gente tem algumas indicações também. Se eu tenho um infarto recente, né, eu vou ali, e esse infarto recente ele é tido como de cerca ali que ocorreu de 4 a 5 anos, eu vou evitar o uso da epinefrina, então eu vou optar por utilizar outro vasoconstritor, tá? Já se eu tenho um infarto antigo, né, que ocorreu ali há mais de 5 anos, eu vou tratar o paciente como hipertenso e vou respeitar a questão de 0,040 mg, tá? Então, assim, essa aula é bem tranquila, né? Bem rápida, bem prática, mas que a gente tem que se atentar quando a gente fala de hipertenso. Então, gente, vamos sempre lembrar e se atentar à quantidade, né, que a gente tem que respeitar, que é de 0,040 mg por sessão.
sempre optar pelo uso de vasoconstritor, porque o não uso dele é bem pior, tá? Porque a gente tem que lembrar que o próprio sal anestésico ele tem ação vasodilatadora, né? Então, se a gente tem mais sangramento, a gente tem menos tempo, tem mais contato ali com o organismo, então entra toda aquela questão de toxicidade também. Então, sempre fazendo essas ligações, tá? E espero que estejam gostando, né, das aulas. Essa é a penúltima aula do primeiro bimestre. Após ela, eu vou falar da última aula, tá? Que justamente a fisiologia dos vasos constritores. E espero que estejam todos gostando. Questões de dúvida, gente, só mandar aqui nos comentários, no grupo ou no meu privado, tá? Obrigado.